Sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Cordiais saudações, queridos irmãos. Hoje vamos apresentar a reflexão da semana, sobre a lição 11. O foco do estudo esteve em Marcos capítulo 14, e o texto-chave encontrava-se em Marcos 14, versículo 1. O estudo desta semana analisou 3 eventos importantes dos últimos dias da vida de Jesus. 1. A unção de Jesus com perfume caro. 2. O abandono de Jesus por Pedro, e 3. O sofrimento de Jesus como cumprimento direto da profecia. Os capítulos 14 a 16 de Marcos descrevem os eventos da paixão de Cristo, seu sofrimento, morte e ressurreição. A introdução da lição 11 apresenta Jesus enfrentando conflitos espirituais no Getsêmani, onde é preso e depois julgado, e destaca a negação de Pedro e a ironia entre ações opostas que revelam a verdade de Jesus. O tema inesquecível abordou a trama da conspiração contra Jesus e o contraste entre a ação generosa da mulher que unge Jesus com perfume caro e a traição de Judas, destacando a ironia dos dois eventos. Enquanto, a última ceia centrava-se no seu significado, que é a transição da Páscoa judaica para a nova aliança selada com o sangue de Cristo. Getsêmani foi o tema que nos põe a refletir sobre a oração de Jesus no jardim e a submissão à vontade de Deus. Também destaca o isolamento de Jesus e a falta de apoio dos discípulos, que adormeceram enquanto ele orava. Já o tema Deixando tudo para fugir de Jesus, abordou a traição de Judas e a fuga dos discípulos, destacando o jovem que foge nu, simbolizando o abandono. Por outro lado, o tema Quem é você? Foi o que nos faz analisar o julgamento de Jesus e a negação de Pedro, ressaltando o contraste entre o testemunho fiel de Jesus e o falso de Pedro. A lição 11 incentivou a leitura e meditação em várias passagens bíblicas, incluindo Marcos 14, João 12, Romanos 8, e outros trechos, com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre o sacrifício de Jesus e as lições espirituais de sua última semana na Terra. Se o leitor seguiu as orientações, pode muito bem responder às seguintes questões. 1. Jesus predisse que onde o evangelho fosse pregado seria contada a história da mulher que o ungiu. Quando lemos essa predição, estamos cumprindo essa profecia. Isso não seria improvável, dadas as circunstâncias em que a predição foi feita? 2. Quais são as diferenças e semelhanças entre Judas e Pedro na narrativa da paixão? 3. O que significa a ceia do Senhor? Como tornar especial essa celebração para todos? 4. Deus disse não à oração de Jesus no Getsêmani. O que significa quando Deus nos diz não? 5. Embora Pedro tenha falhado com Jesus em suas negações, o Mestre não o rejeitou. Que esperança você pode tirar desse fato? 6. Por que os discípulos consideraram um desperdício o ato de derramar um perfume caro sobre a cabeça de Jesus? Comentários. Marcos 14 retrata os eventos em 3 cenas com personagens distintos, os sacerdotes e escribas, uma mulher anônima, os discípulos e Judas. O primeiro grupo trama a morte de Jesus, revelando a corrupção dos líderes religiosos, que subornam Judas para atraí-lo por 30 moedas de prata. A mulher, em contraste, gasta uma grande quantia para ungir Jesus, demonstrando seu profundo valor por ele. Os discípulos criticam o gasto excessivo com o perfume, mas Jesus elogia a mulher por sua generosidade. Judas, por outro lado, aceita trair Jesus por uma soma inferior ao valor do perfume, mostrando o desprezo dele e dos outros discípulos pelo Mestre. Pedro, embora prometa fidelidade a Jesus, acaba negando-o 3 vezes, mas, ao perceber seu erro, cai em lágrimas de arrependimento. Sua história, que começa com fraqueza, termina com redenção, sendo ele guiado pelo Espírito Santo para se tornar um dos pilares da Igreja. Na Santa Ceia, Jesus e os discípulos beberam o suco de uva, que simbolizava o sangue de Jesus Cristo, o verdadeiro sangue da aliança, que seria derramando na cruz para a salvação de todos. Jesus orou para, se fosse possível, o Pai fizesse passar seu cálice do sofrimento. Mas a resposta do Pai foi não. Pois a salvação da humanidade dependia do sofrimento de Jesus. O texto destaca a agonia de Jesus ao ser incompreendido pelos discípulos e traído pelos líderes religiosos, mesmo sabendo que tudo fazia parte do plano divino. Jesus permaneceu firme em sua missão, ciente de seu destino de morrer pela humanidade, como predito nas Escrituras. As palavras ditas em indignação. Para que este desperdício?
fizeram Cristo se lembrar vividamente do maior sacrifício já feito, a oferta de si mesmo como expiação por um mundo perdido. O Senhor seria tão generoso para com a família humana que não se poderia dizer que era possível fazer mais. Ao oferecer Jesus, Deus deu todo o céu. Do ponto de vista humano, esse sacrifício era um desperdício absurdo. Para o raciocínio humano, todo o plano da salvação é um desperdício de misericórdia e recursos. Em toda parte, podemos ver abnegação e sincero sacrifício. Com razão, as hastes celestiais podem observar com espanto a família humana recusando ser erguida e enriquecida com o ilimitado amor expressado em Cristo. Com razão podem exclamar: para que este desperdício? Querido irmão, você já pensou por que Judas traiu Jesus? Antes de dar sua resposta, leia o parágrafo a seguir. Judas pensava que, se Jesus devia ser crucificado, isso aconteceria de qualquer maneira. Seu ato em trair o Salvador não mudaria o resultado. Se Jesus não devia morrer, isso apenas o forçaria a se libertar. Independentemente do que acontecesse, Judas lucraria alguma coisa com sua traição. Imaginava ter feito um inteligente negócio, traindo seu Senhor. Que o Espírito Santo nos ilumine e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e para todo o sempre, e tenha um feliz final de semana. Amém.